Tudo bem? Meu nome é André Scardo e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como a gente vai configurar o CrowdSec no nosso OpenSense. O CrowdSec é basicamente uma solução de IPS e DS que a gente pode utilizar para bloquear as IPs maliciosos e dentre outras configurações que a gente pode fazer. Vamos aqui começando primeiramente como é que a gente faz a instalação. A instalação é bem simples. O que a gente precisa fazer é ir na parte de plugins e procurar o plugin do CrowdSec para a gente poder instalar. O plugin dele, você pode ver na lista aqui. Eu já botei CRC, já apareceu o CrowdSec. Eu vou pedir para instalar. Quando está fazendo a instalação, eu vou fazer uma introdução rápida do como ele funciona. Basicamente, o que ele faz? Ele tem os data sources, que são nossos logs, São logs das aplicações que a gente está rodando no OpenSense. Ele vai processar esses logs e, baseado nos cenários e no que ele encontrou, ele vai tomar uma decisão. Essa decisão, ele vai ver uma decisão que isso aqui é de um aplicativo WordPress, isso é de um Traffic. Então, baseado no tipo de aplicativo, ele vai tomar a decisão de bloquear ou não bloquear. E ele cria uma base local, dentro do nosso servidor, e a partir desse momento ele vai mandando esse IP, que ele viu que era malicioso, para a nuvem da CloudSec. Então, o que é interessante, a gente só manda metadata, só manda o IP malicioso para isso, não tem identificação do nosso firewall, do que é. Então, acaba sendo uma nuvem colaborativa, As pessoas que estão tendo problema em outros lugares conseguem de forma dinâmica divulgar essa informação e todo mundo usufruir dessa segurança, de uma forma rápida e dinâmica. Basicamente isso, O que ele faz, aqui basicamente ele já instalou. E o que ele vai fazer, ele vai criar um menu aqui agora, na parte de serviços, o CrowdSec. Para fazer a instalação dele acaba sendo bem simples, Você vai ter que selecionar o que você vai querer. Aqui a gente tem uma introdução comentando como é feita a instalação, para a gente entender como funciona dentro do OpenSense. A gente vai aqui na parte de Settings e a gente tem algumas configurações que a gente pode habilitar. Primeiro é que se você vai querer a parte de IDS, que é só de identificação, se você vai querer habilitar o LAPI, que é esse agente que faz a comunicação com a nuvem, deles para mandar informação, e se você quer habilitar a parte de bloqueio, que é o IPS, Você também tem a função, se você tem um agente centralizado num servidor local seu, e tem vários servidores mandando informação para esse servidor, a gente pode fazer isso. Você pode habilitar o log das regras, e tem outras configurações que a gente pode fazer, Eu gosto sempre de habilitar os logs das regras que são feitas, Basicamente, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui agora, vai salvar as configurações foram salvas. Agora a gente vai aqui na parte de Overview. Dentro de Overview você vai ver algumas informações. Machine, que é a própria máquina, que é o próprio OpenSense, dizendo está funcionando. O Bouncers é esse agente local, que se comunica com a nuvem, está aqui se comunicando. As collections, o que são as collections? São o que ele vai especificamente monitorar dentro das collections, aonde ele vai pegar essa informação e que informação ele vai pegar. Eu vou pegar o log do syslog, GeoIPs e SSH, vou pegar a informação aqui do core, a autenticação na interface web, pegar o log do SSD e fazer os filtros de firewall. Na parte de cenários, o que você vai dizer como é que funciona isso. Então, por padrão, ele já vem. Um cenário ele detecta ataque de brute force na interface web, ele detecta ataque de brute force na conexão SSH, o slow brute force na porta SSH, e quando você tem um scan de portas, ele também consegue bloquear isso pra gente nesse cenário por padrão. Você pode adicionar novos cenários, não tem problema, vou falar um pouco mais à frente. O Paths, que é como é que ele vai fazer essa configuração, de que forma ele está lendo o log para pegar isso. É uma configuração que já vem no padrão dele.
Post Overflow, se você quiser tomar ações depois disso. E as abas que são interessantes para a gente, que é a aba de alerta e a aba de decisão. Né? Então, como é que a gente pode agora fazer um teste para saber, Leandro, se tem um IP público aqui, como é que isso vai funcionar? Né? Eu vou rodar aqui da minha máquina um scan, né, para o IP público dele. Vou rodar alguns scans. Enquanto ele está rodando esses scans, eu vou mostrar como ele basicamente funciona. Né? Ele basicamente faz o quê? Vai nas suas regras de Firewall, tanto na parte de LAN, tanto na parte de WAN, ele vai nas regras que são o padrão de sistema já conectada, ele cria essas duas regras para a gente, né? A de IPv4 e IPv6, bloqueando o IP IPv4 e IPv6 na nossa LAN, e temos exatamente a mesma regra quando a gente está bloqueando na parte de WAN, né? Se você for olhar e clicar aqui, a gente vai ter exatamente as mesmas duas regras. E da onde que ele cria isso, né? Ele basicamente, ele tem a parte de configuração em firewalls, a gente tem alias, e a gente vai notar que foram criadas essas duas regras aqui, tá vendo? Esses dois grupos. Um desses grupos tem 14.985 IPs para o IPv4 e o outro, o IPv6, tem 16. E isso é atualizado dinamicamente, diariamente, né? Porque a gente está usando a versão free. Se a gente usar essa versão paga, você tem uma atualização mais rápida, né? Então, basicamente, já fiz meu teste, né? Vamos voltar lá para serviço e CrowdSec. O que a gente tem que ver agora nas configurações? Se a gente for aqui em Overview, a gente vai ter que ter na parte de alerta e de decision um IP sendo bloqueado, porque tá existindo um ataque aqui. Note que desse IP público, qual foi a razão? Ele pegou um cenário de port scan, qual é o país de origem, qual é a operadora, qual foi a decisão. Ele vai fazer um banimento desse IP e quando foi criado. Isso é o alerta. E a decisão está aqui. A decisão foi, esse IP foi bloqueado, né, por essa razão, por esse país, gerou esse evento e vai ser bloqueado por 4 horas. Então, ele dinamicamente colocou esse IP na lista, mandou essa informação lá para a nuvem deles, que vai ser avaliado que se esse IP realmente está fazendo esse tipo de ataque, não só aqui, mas como em outros locais. E essa informação é dinamicamente inserida para a gente, né? Você também pode ter outros cenários, outras informações, né? Dentro aqui da parte do hub dele, você tem outros componentes que você pode adicionar. Se você tem, além do OpenSense, outras soluções, tem tudo aqui, collections, tudo você pode acessar aqui. Não tem muito bloqueio, porque isso é aberto à comunidade, porque é criado pela comunidade, né, para a comunidade. E também você tem a parte de acesso para saber se em determinado IP ele está sendo bloqueado ou não, qual é o perfil daquele IP. Essa parte é bem interessante para você visualizar como você pode ter aqui. Aí você pode me perguntar, Leandro, isso é bem dinâmico, entendo, como é que eu posso fazer assim? Eu quero botar um IP para bloquear, né? Não quero deixar que a lista seja bloqueada. Você tem a decisão no Decision aqui, você também pode apagar, né, esse IP, tá vendo aqui? Eu posso ter o botão de apagar, eu vou remover, e aí eu removo para mim isso, não é para todas as nuvens, mas eu posso ir aqui na parte de settings, que eu vou mostrar para vocês, desculpe, a parte de settings, e aqui a gente, toda coisa que é a parte da interface web, você vai ter aqui na linha de comando. Basicamente, você vai na linha de comando, vai fazer esse comando, adicionar "-t", de ban, que é para bloquear. O "-d" é o tempo que você quer. Nesse exemplo aqui, ele está dando 2 minutos, e "-i", o IP que você quer adicionar aqui. E aí você pode dizer, eu quero banir esse IP por 2 dias, por 40 horas, por tempo limitado, você pode fazer. E toda uma configuração baseada nessa linha de comando tem dentro dele. Para você ter mais detalhes, você pode consultar a documentação. Mas isso é flexível, que você pode chegar e fazer isso, né? Aí você também pergunta, Leandro, qual seria a diferença disso para o Intrusion Detection, que a gente já tem aqui dentro, né? O Intrusion Detection daqui, ele funciona com Suricata. Então, a gente tem que configurar o Suricata para baixar todas as informações, né, de algum provedor, a gente tem que criar as regras
Então isso demanda um pouco mais de trabalho. E o Suricata ele funciona fazendo o quê? Ele espelha tudo que está passando na sua rede para ele investigar, e baseado nas regras ele faz o filtro. Então isso usa muito CPU, usa muito memória, então você tem que ter uma máquina muito mais parruda para usar isso. Em teoria você pode usar os dois ao mesmo tempo, mas acaba não sendo recomendado porque você pode ter um falso positivo sendo gerado. Então, se você tem sua função, seu OpenSense que você quer fazer um mínimo de bloqueio, recomendo fortemente o CrowdSec pela simplicidade, facilidade e a forma que nós podemos utilizar ele. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.